Você acabou de conhecer a Bolsa de Valores e não faz nem ideia de qual ativo escolher para fazer o seu primeiro aporte? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, eu sou o Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. Nunca ouviu falar em 500 Pratas? Nós atuamos no mercado financeiro ajudando as pessoas a investir, seja através de cursos, grupos de mentoria e uma porrada de conteúdo que a gente disponibiliza de graça aí na internet. Então, para conhecer mais o 500 Pratas, acesse o nosso site, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E bora lá então falar sobre o primeiro aporte se você não sabe o que fazer e está chegando agora na Bolsa de Valores. Bom, muita gente já me perguntou isso, né, Leandro? Não conhecia, estou pensando em montar minha carteira previdenciária aí com ações, fundos imobiliários, buy and hold, enfim. Por onde eu começo? Qual o ativo eu vou escolher? Como eu começo os meus aportes? Bom, isso é normal, né? Você está chegando agora, sempre que você começa a fazer uma atividade nova, é normal que você tenha um monte de dúvidas. E na Bolsa de Valores não poderia ser diferente, ainda mais quando a gente está tratando do nosso dinheirinho suado, né? Então é natural que vocês tenham aí essas dúvidas. Então veja bem, são alguns passos para você conseguir fazer a escolha do primeiro ativo. Então olha só, o primeiro passo que você tem que fazer é descobrir quais são os ativos que tem à disposição para você negociar na Bolsa de Valores. Aqui no canal, por exemplo, eu trato muito sobre o que? Ações e fundos imobiliários. Então são duas classes que o Leandro Cabral investe, que a estratégia 500 Pratas passa para você, baseada em cima dessas duas classes. E também a renda fixa, né? Mas daí, falando mais da Bolsa de Valores, da renda variável, a gente atua com ações e fundos imobiliários. Então essa é a primeira coisa que você tem que descobrir, as classes de ativos que tem negociada e tentar descobrir qual que é o que você se identifica mais. Então leia um pouco sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre ETFs, sobre fundos de ações, enfim. Leia um pouco de cada um desses ativos e veja qual que você se identifica mais, qual que você acha que atende às suas expectativas, porque partindo desse princípio fica muito mais fácil você escolher um ativo para investir, tá? Vamos partir do princípio então que você gostou de ações e fundos imobiliários, que é a nossa especialidade aqui no canal. Gente, desculpa, minha voz tá meio estranha, tá? Que tô me recuperando de uma gripe forte aí. Beleza, então Leandro, eu identifiquei lá, eu gostei muito de ações e fundos imobiliários, vou montar uma carteira que vai ter esses ativos. Olha só, se você gostou desses dois ativos, o que eu digo é o seguinte, comece. Se você está chegando agora, está fazendo o seu primeiro aporte, comece com fundos imobiliários. Por quê? Porque quem está chegando agora na Bolsa de Valores não está acostumado com a volatilidade do mercado. O que é volatilidade? É o sobe e desce da cotação, do preço. Então se hoje você compra uma ação a R$20, amanhã, depois, no final de semana, ela pode estar valendo R$22. Então veja aí que são 10% de valorização em uma semana, e você pode ficar impressionado com isso aí e achar que nasceu para ser um investidor, né? Só que daí na outra semana ela cai para R$18, e aí você se desespera. Então esse tipo de coisa, quem já está acostumado com a Bolsa de Valores, quem já investe há mais tempo, sabe que é super normal e que isso não interfere no seu investimento de longo prazo. Mas para quem está chegando, é sim um desconforto grande que gera. Então é por isso que eu digo, se você gostou de ações e fundos imobiliários, comece com os fundos imobiliários, porque é uma classe de ativo que naturalmente ele oscila bem menos que as ações. É uma característica desse ativo, ele oscila o preço bem menos do que as ações. Mas oscila bem mais do que a renda fixa. Aliás, a renda fixa nem oscila, né? Então isso vai fazer com que você, com que seja uma escola. Você vai acostumar com aquelas oscilações natural da Bolsa de Valores e conforme você vai entendendo o mecanismo dos preços, vai vendo que tudo aquilo é normal, fica mais fácil para você então inserir na sua carteira ativos mais voláteis. Então veja bem, o primeiro passo a gente definiu a classe de ativo. Segundo, eu recomendei que vocês escolham um ativo que tenha menos volatilidade, tá? Eu coloquei como exemplo fundos imobiliários, mas leia sobre os ativos que você gosta, a classe de ativos, e tente entender qual que é o comportamento do preço desses ativos. A volatilidade são ativos que oscilam muito o preço, que oscilam um pouco, e procurem aqueles que oscilam menos, porque isso vai fazer com que você tenha tempo para se acostumar com essa oscilação natural aí da Bolsa de Valores. Bom, o terceiro ponto que eu coloco aqui é não tenha pressa de formar uma carteira, porque quando você adentrar mais nesse meio aí dos investidores, você vai ver que existe muito debate sobre quantos ativos devo ter em carteira. Uns defendem que tem que ser 10, outros defendem que tem que ser 20, outros defendem que tem que ser 30.
Eu costumo dizer assim, ó, menos de 10 eu acho muito pouco, porque, veja bem, se você tem 10 ações de 10 empresas na sua carteira e uma dessa empresa vai à falência, se você tiver uma distribuição perfeita, você vai perder 10% do seu patrimônio. Então, já é bastante, mas não é nada assim que vai te tirar do jogo, beleza? Então, é isso que você tem que levar em mente. Menos que 10 eu acho um tanto arriscado. E no máximo, que eu digo assim, é 30, tá? Eu conheço investidores que tem muito mais, tem 50, 60, 80. Vai de cada um, com o tempo você vai descobrir seu perfil. Eu acho muito mais de 30, porque fica muito difícil para você acompanhar. Eu gosto de estar por perto das empresas, dos fundos imobiliários que estão na minha carteira, então eu não gosto de ter uma carteira com mais de 30 ativos. Então veja bem, o que eu dou um espaço bem grande aí, né? Eu digo para os meus seguidores, de 10 a 30. É um excelente número. Para você ter uma noção, hoje a minha carteira tem 25 ativos, considerando fundos imobiliários, ações e renda fixa, tá? Eu te expliquei essa questão do número de ativos na carteira, por quê? Porque é natural que você identifique o seu perfil e você descubra se você vai querer ter 15, 20, 25, 30 ativos na carteira. Em grande parte dos casos, os investidores, eles têm essa percepção logo no início. Não, eu quero uma carteira de 20. E eles ficam desesperados para montar essa carteira o mais rápido possível. Então, isso é um erro. Você não pode ter pressa, porque o investimento é para longo prazo. Então, se você está começando agora, por mais que você identifique, não, eu quero ter 20 ativos em carteira. Não tenha pressa de ter os 20, porque você está começando agora. Então, o que eu digo é assim, ó, escolha 2 no primeiro mês. Por que não 1, Leandro? Por que não 3? Porque veja bem, quando você coloca apenas um ativo, você não tem nada para comparar, para saber se o comportamento daquele ativo que está na sua carteira é natural, é normal ou se não é. Quando você coloca 2, você já começa a ter uma comparação. Beleza, e por que não 3? Porque para quem está começando, você escolher 3 ativos já na largada é difícil, porque você vai ter que estudar, você vai ter que ler, vai ter que pesquisar, entender, conhecer um pouco mais sobre aquele ativo. Então, 2 está muito bom de largada, porque 3 vai te dar trabalho pra caramba. Depois que você já é um investidor experiente, está 5 anos, 10 anos na bolsa, cara, você bate o olho e em 15 minutos você identifica a qualidade ali de um ativo, você tem uma primeira impressão de um ativo. Depois, é claro, a gente se aprofunda mais na investigação sobre aquela empresa, sobre aquele fundo imobiliário. Mas no primeiro 15 minutos ali você já tem uma primeira impressão sobre aquele ativo, mas isso demanda experiência. Você que está começando, você vai sofrer um pouco para descobrir qual é o melhor ativo. Isso é natural. Então não adianta você tentar montar uma carteira de 20 ativos no primeiro mês. Você não tem experiência para fazer essa escolha e mesmo que você faça, daqui a um ano você vai estar arrependido e vai ter que ficar girando patrimônio. Vai vender alguns que você colocou, vai comprar outros. Então não tenha essa pressa. Se dedique a escolher 2 ativos no primeiro mês. Beleza, você escolheu 2 ativos, entendeu? Coloque os 2 na carteira e continue, não é porque você colocou em carteira que você vai parar de estudar. Continue lendo, agora sim é que você vai ter que estudar o ativo que está na sua carteira, porque agora você é um dos donos. Então continue se informando de todas as notícias que saem daquele ativo, tente entender o fluxo do dinheiro daquele ativo, isso tudo vai fazendo com que você se sinta cada vez mais íntimo dele. E com o tempo vai ficar mais fácil você tomar a decisão se ele realmente vai ficar em carteira ou não. É por isso que você não pode ter pressa de tomar essas decisões. Beleza, então veja que agora você começou com 2 ativos, você tem tempo agora, tem 1 mês aí, né, até o aporte do próximo mês para escolher aí mais 2. E assim você vai inserindo ativos em carteira. Bom, até quanto? Olha só, se você está começando agora, Leandro, eu tô aqui, sobra R$500 por mês. Dá para investir? Claro que dá, dá com 400, dá com 300, todo mundo pode começar. Então não tenha pressa, de repente você vai montar uma carteira aí de até 10, tá bom, chegou em 10, espere o seu patrimônio crescer para depois continuar colocando mais ativos em carteira, tá? De repente nem precisa, 10, tem gente aí que tem milhões investido e só tem 10 ativos em carteira que eu conheço, tá bom? E daí tem muita gente que pergunta assim, tá, Leandro, mas eu já tenho patrimônio, eu invisto há 10 anos só na poupança e agora eu cheguei à conclusão que poupança não rende nada e eu quero partir para a Bolsa de Valores. Como que eu faço se eu já tenho dinheiro? Bom, olha só, você é um baita investidor de poupança, mas você tem que admitir que ainda você não tem conhecimento de renda variável, de bolsa de valores. Então é um ativo novo, você não pode chegar com os 2 pés. Você precisa amadurecer essa ideia. Então é claro que se você tem lá R$1 milhão investido na poupança, você não vai tirar esse 1 milhão e colocar
todo em renda variável. Comece com 5%, é um número excelente, 5% para você começar. Então se você tem 1 milhão, pegue 50 mil e faça o mesmo processo daquele investidor iniciante que está começando com seu aporte de R$500 por mês. Tudo que eu expliquei aqui, escolha 2 ativos e pegue esses 50 mil reais lá, 5% do seu 1 milhão e coloque nesses 2 ativos e vá estudando, vá amadurecendo as ideias, até porque você está numa situação que precisa mais ainda de conhecimento, porque você precisa proteger o capital que você já acumulou, diferente daqueles que estão só começando, tá? Então faça o mesmo processo, escolha 2 ativos para que você tenha tempo de identificar novos e não tenha pressa de formar uma carteira diversificada. No outro mês, destine mais 50 mil lá do seu patrimônio, coloque mais 2 ativos e aos poucos você vai fazendo essa migração conforme você vai adquirindo conhecimento e se sentindo mais confortável na Bolsa de Valores. É claro que existem meios para você acelerar todo esse processo, existem atalhos, né? Você não precisa aprender tudo isso sozinho, é justamente para isso que existe o 500 Pratas, para te ajudar nessa questão. Então a gente tem um curso que vai te dar um atalho, vai te ajudar muito, a gente tem grupo de mentoria que vai te dar um atalho também, lá no grupo de mentoria tem diversos investidores experientes que já estão tempo no mercado, que sabem muito bem o que estão fazendo e que não deixam os novatos tomarem decisões precipitadas. A galera tá lá, um ajudando o outro, fortalecendo o mindset. Eu estou lá, os outros membros que me ajudam no 500 Pratas também tá lá, fora uma série de outros investidores. Então é claro que você pode, né? Todo mundo consegue aprender sozinho, só que o tempo sempre vai ser maior, né? Então você não precisa ficar preocupado porque existe a possibilidade de conseguir excelentes atalhos. E esses 2 exemplos aí de atalhos que eu acabei de recomendar aqui, que é o nosso grupo de mentoria e também o curso que eu tenho à disposição de vocês. E todas as informações você consegue no nosso site, que o link está aqui na descrição desse vídeo. Então se esse vídeo foi útil para você que está chegando na Bolsa de Valores agora e estava perdido com essa situação toda, então deixe seu like e comente aí. Como você fez quando você começou na Bolsa de Valores? Quais foram as dificuldades que você teve? Deixe aí nos comentários para a gente perceber se as dores que o investidor iniciante sente são as mesmas. Por esse vídeo é isso, abraço.